Eu creio que o que poderá caracterizar melhor as minhas fotografias é, de certa forma, o interesse por uma ideia de lugar. Eu gosto mais de usar a palavra documental do que documentário, ou seja, eu acho que me formei com a ideia de documentário e a ideia de documentário ligada à ideia de tu poderes construir um discurso muito sério, não é? Muito, a partir de um ponto de vista preciso. Eu acho que hoje as fotografias que eu pretendo fazer, eu escolho-as mais por aspectos alegóricos e simbólicos do que por uma ideia de documental. Essa ideia está sempre inscrita nas minhas fotografias. É uma espécie de código genético que elas têm. A minha relação com as fotografias tem outra gênese, que é o facto de eu ser licenciado em História. E digamos que a ideia de história também é muito importante na maneira como eu me procuro relacionar com alguns dos meus assuntos. A narrativa e as possibilidades que as fotografias hoje têm são outras. Que elas foram perdendo essa espécie de roupagem ligada à ciência e ligada àquela hipótese daquilo ser verdade e de contar uma história ou de poder ser usado cientificamente como prova de alguma coisa. E, de facto, o que as fotografias hoje fazem de melhor, creio eu, é serem um espaço autónomo e criarem um espaço de ficção e de narrativa visual que tem uma liberdade cada vez maior. Os liceus acabaram por marcar um espécie de antes e depois. A ideia foi muito criar uma imagem que ao mesmo tempo fosse precisa sobre aquela escola em particular que foi desenhada nos anos 30 ou nos anos 40 ou nos anos 50 e que fica em Braga, em Bragança, onde quer que seja, e uma ideia genérica que todos temos de relação com aquele espaço, ou que quase todos temos, que é um espaço institucional, que é marcado por aquela geometria e aquela coisa das carteiras, o quadro, as relações são sempre fixas. Algumas daquelas imagens são feitas deliberadamente a partir do ponto de vista do aluno que está na última carteira e do ponto de vista do professor que olha para a sala. Digamos que houve uma espécie de grelha que eu criei que me ajudou exatamente a tentar criar essa imagem genérica, de modo a que todos nós conseguíssemos olhar para aquelas imagens a partir da nossa própria vida ali. Eu quero reforçar esses aspectos simbólicos e alegóricos das fotografias em detrimento dessa hipótese das fotografias serem só o assunto. Porque se as fotografias forem só o assunto, tornam-se ilustrativas. E eu não quero, ou pelo menos tenho essa pretensão ou essa aspiração, a que as fotografias construam mais do que só a hipótese de ilustrar. Portanto, esta é uma parte do meu processo de investigação que me conduz aos assuntos, mas depois as fotografias aparecem com outra lógica e a sequência obedece a outros aspectos formais em que o assunto não é evidente. Eu creio que as pessoas marcam sempre
todas as fotografias, não é? Primeiro pela ideia de espelho que todos temos, não é? Quando olhamos para uma fotografia, se temos pessoas, as pessoas são a nossa primeira leitura. Quando deliberadamente retiro as pessoas das minhas fotografias, eu quero exatamente que o espaço físico e que a arquitetura e que os objetos sejam a fotografia. Habitualmente as minhas imagens não têm perspectivas muito exageradas, são feitas a partir da ideia do espectador comum. E essa parte é muito importante, seja nos interiores, seja nos exteriores. Há coisas que funcionam por proximidade e por afinidade e outras por rejeição. A ideia não é a unanimidade, a ideia é exatamente formular um discurso narrativo que permita pontos de vista críticos diferentes, não é? A questão da disciplina formal, há quem lhe chame fotografia segura, há quem lhe chame olhar a direito. A mim interessa-me a ideia de convocar essa espécie de aparelhagem estética para discutir os assuntos. O espectador que olha a fotografia olha a partir do ponto de vista que eu a olhei, portanto nós somos observadores a partir de um ponto preciso. Digamos que a imagem, o assunto e o contexto se misturam e a imagem toda é o assunto. O que leva, muitas vezes, a que o próprio espectador tenha que procurar as referências e os pontos de tensão dentro da própria imagem. O facto da imagem ser o assunto convoca outra ideia, que é questionar a representação da paisagem e dos lugares e da arquitetura, porque parece que não existe representação. Essa ideia de construção segura e de ponto de vista quase higiênico ou depurado é contrariada pelos assuntos que eu tento convocar. O que estão a ver é um documento sobre o sítio, mas aquilo que eu quero que vejam é também as possibilidades de construir um discurso artístico e uma narrativa através da sequência e da série com essas imagens. E eu acho que a fotografia continua a fazer isso bem. O documental, que eu assumo como uma linhagem e uma filiação própria das minhas fotografias, tem que se posicionar e tem que se confrontar e tem que se ir alterando de acordo com o modo como as fotografias todas e as imagens que usam a fotografia são produzidas. Basicamente, onde acaba a aldeia. Pois, é sempre daqui para baixo é só terrenos agrícolas e o caminho que vai dar ao Bondelo. Isto já foi posto depois dos incêndios destes eucaliptos. Foi. Se olhas para eles são São novos. muito novos, pois são. Pois são novos. São. O eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido. Muito rápido, sim. Olha, e não se consegue chegar à margem por este lado, sim? Olha, pode vir a rua por aqui. Ok. Olha, aqui já é a margem. A mim não me interessam fotografar ruínas. Interessa-me que seja evidente essa utilização cotidiana e presente da paisagem. Digamos que a mim me interessa mais uma espécie de arqueologia visual a partir do presente,
tendo o presente como ponto de partida. Nas últimas décadas, a fotografia de paisagem, mercê de todas as transformações económicas e sociais e mercê das transformações e da velocidade de transformação da própria paisagem, levou a que as fotografias servissem para muitas coisas diferentes, não é? Servissem para guardar a memória dos lugares, servissem para nos relacionarmos melhor com os lugares. Digamos que o tempo lhes vai dando outros papéis. É evidente que o espaço público é um enunciado cultural. Foi pensado a partir de leis que foram feitas por homens, é mais disciplinado ou não de acordo com uma realidade social, económica, política. Portanto, é a pessoa que transforma a disciplina formal da arquitetura moderna colocando-lhe uma marquise ou um ar condicionado ou pintando a sua varanda por dentro. Portanto, isso acaba por plasticamente ser interessante para as minhas fotografias porque convoca as pessoas e o modo como as pessoas pensam a paisagem. Eu quero que a paisagem e que a arquitetura sejam o assunto das imagens, portanto as pessoas que estão presentes através desses elementos, por exemplo, por os automóveis consegue-se perceber se estás num bairro social ou se estás num bairro de classe média alta. Portanto, as pessoas não estão, mas acabam por estar sempre, não é? Através de muitos aspectos. E depois há esse caso do projeto que fiz durante algum tempo sobre o futebol, onde as pessoas de facto fazem parte da paisagem porque lhe dão sentido. Fotografei durante os primeiros meses os campos sem pessoas e depois apercebi-me que não funcionava. Os campos desapareciam quase perante a própria paisagem. Portanto, ali as pessoas, as que jogam e as que veem, são figurantes e não atores principais. Faz muito lembrar até os quadros do Canaletto, onde as pessoas são pontos, não é? Que justificam a escala e que justificam a própria paisagem e o modo como nós conseguimos ler essa paisagem. Eu trabalho sempre com máquinas de médio e de grande formato. Trabalho preferencialmente com negativo de cor, por causa de uma certa latitude de exposição, mas depois a parte de produzir fotografias é digital. Faço eu os primeiros scans em baixa resolução para o meu arquivo e depois passo a outra fase que é a digitalização num scanner mais sofisticado, com mais resolução. Há um aspecto muito importante na fotografia de paisagem que estas máquinas permitem, que é o reposicionamento da linha do horizonte. E isso, para quem fotografa paisagem, é um aspecto muito sensível. Mas depois há um aspecto que estes formatos me dão, é a hipótese de detalhe, ou seja, ver pormenores dentro do assunto. E, por outro lado, permite-me também, como não fotografo assuntos em movimento, usar diafragmas muito fechados e, portanto, ampliar ainda esse lado de detalhe, de modo a que todos os elementos dentro do enquadramento estão focados
portanto, aparentemente eles são todos iguais. As minhas fotografias e o meu modo de fotografar acabam sempre por encerrarem algumas contradições. Por um lado, a ideia de disciplina formal, numa certa distância em relação ao assunto. Por outro lado, o facto de os assuntos serem olhados a partir de um ponto de vista onde tudo parece ordenado, esconde essa hipótese, que é a ideia de criar um enunciado onde o autor parece que desapareceu. É de facto perigoso fotografar assim, porque se pode pensar que a ideia é ordenar os assuntos, é disciplinar os assuntos, é encerrá-los, é dizer isto é o assunto. É evidente que às vezes quem olha com mais atenção percebe que muitas coisas são de uma ironia, há muitos aspectos irónicos nas fotografias. Ao fotografar um bairro de subúrbio com uma grande formato, eu estou de certa forma a querer olhar para aquele assunto de outra maneira, a olhar para uma coisa que pode ser banal ou vulgar, como se estivesse a olhar para um edifício construído por um grande arquiteto. Às minhas fotografias interessa a ideia de lugar, por antítese a esta ideia de homogeneização do próprio espaço, não é? Talvez um dos aspectos que faça ver estas fotografias ou de as tornar mais interessantes a alguns olhares é exatamente esta ideia de que os materiais e a arquitetura e os espaços são cada vez mais iguais em todo o mundo. Essa sensação que nós temos hoje quando viajamos de chegar a Praga e entrar no supermercado ou num edifício e ter uma sensação espacial que estamos a visitar um sítio que é igual àquele que nós temos muito perto de nossa casa, noutra cidade. Existe sempre essa ideia de fotografar lugares que têm uma carga simbólica. Portanto, a ideia não é fechar, a ideia é permitir exatamente que estes lugares sejam lidos ou sejam vistos de outra maneira. Mas eu creio que as fotografias, em geral, convocam a ideia de representar, de acrescentar outras imagens à memória coletiva que as pessoas possam ter destes lugares. A fotografia construiu a arquitetura moderna. A tese não é minha. Podemos citar historiadores de arquitetura e críticos que o fazem muito bem. Perceber de que modo é que as fotografias de arquitetura propõem outra coisa que não é a arquitetura. Mas um dos grandes interesses das minhas fotografias de arquitetura é uma espécie de uso daquele espaço. E o uso daquele espaço parte quase sempre desse aspecto quase estratigráfico e dessa leitura arqueológica que se pode fazer desse espaço.
O projeto Galápagos é um projeto muito caro para mim porque me obrigou a pensar sobre questões formais no meu trabalho e muito sobre o posicionamento que aquelas fotografias podem ter quando são vistas nas Galápagos ou são vistas aqui. Depois interessou-me muito fotografar uma arquitetura que é a autoconstrução. Cada pessoa constrói a sua casa. Não há arquitetura endémica nas Galápagos porque não havia ocupação humana até há bem pouco tempo. Aquilo que eu fui fotografar inscreve-se nesta ideia de que como é que na arquitetura e na paisagem se vê esta transformação que é relativamente recente. Mas aquilo que as fotografias dizem, por exemplo, a um inglês, a um alemão, ou até a um arquiteto português, muitos deles veem naquele tipo de paisagem uma coisa relativamente pobre e mal resolvida. E, portanto, eu vim muito preocupado com essa hipótese, que é o que é que estas imagens dão? Elas formulam só uma crítica. Acabei por tratar plasticamente as imagens, tentando reforçar um lado poético e uma espécie de estetização das próprias imagens, que eu espero que resulte. E, portanto, as imagens tornaram-se ainda mais contraditórias com esses aspectos. Olha, nem de propósito. Estão aqui as duas primeiras. É pelo menos uma delas. O projeto das New Towns e da paisagem social inglesa do pós-guerra nascem parte de um interesse anterior. Digamos que foram diversas pistas que me foram empurrando para ali. Uma delas é a importância ideológica desta espécie de mundo possível e de utopia para a geração de arquitetos que nasceram na década de 40, portanto, a geração do pós-guerra. A que podia ficar sozinha aqui era esta, a seguir, estás a ver? Porque esta é muito forte. Então, se calhar, vamos pôr a rotunda ao cinema. Agradou-me muito essa ideia de tentar fazer um projeto sobre arquitetura social e paisagem social, porque não é só arquitetura, portanto são cidades. As New Towns são um grupo de 32 cidades que foram construídas ao longo de 40 anos, desde o fim dos anos 40 até aos anos 80. Portanto, eu trabalhei só com 5 cidades destas 32, no modelo estratigráfico, portanto escolhi cidades de períodos cronológicos diferentes. Uma das cidades que eu fotografei é brutalista e o brutalismo surge na crítica ao moderno e a crítica ao moderno é feita a partir da crítica a este modelo de ideia de cidades, que tem o seu expoente máximo em Brasília. Estes aspectos ideológicos e utópicos ligados à construção destas cidades foram muito importantes para fixar o meu interesse. Digamos que eu construí uma cidade com fotografias de cidades de 5 períodos históricos do tempo, sem uma ordem aparente. Minha cidade, que eu ia construir, que se chama Subtópia, e Subtópia foi um termo usado por um crítico de arquitetura inglês chamado Ian Nairn para criticar as New Towns, portanto logo em 56, 59. E esta ideia de subtópia associa a ideia de subúrbio à ideia de utopia. As cidades todas respondiam à Carta de Atenas, os bairros residenciais, os parques industriais e o centro da cidade era uma paisagem disciplinada, não é uma paisagem ordenada, mas depois as fotografias surgem sem uma identificação formal a que cidade é que pertencem. O facto das imagens circularem hoje a uma velocidade cada vez maior, talvez seja esse
motivo pelo qual eu acredito que ainda vale a pena pensar as fotografias a partir de um certo entendimento. Eu gosto de as pensar como uma espécie de desaceleração e acho que essa ideia inscreve-se também nessa hipótese de olhar para uma coisa e poder fotografá-la de modo a que alguém consiga olhar para ela com o tempo que quiser. Essa ideia de lentidão e essa ideia de elas ensaiarem ou de se referenciarem às vezes com coisas de outro tempo continua a interessar-me.